A Bíblia diz que o preço que nos resgatou não foi ouro. E olhe que o grama de ouro está bem caro, né? Diz também que não foi prata, mas foi o precioso e inestimável sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o quitador da dívida. Ele foi aquele único capaz de tornar possível a nossa reaproximação com Deus Pai Criador. Porque nós éramos o quê? Inimigos. Nós estávamos divorciados por um tal de pecado. E nós temos enfatizado e batido em uma tecla acerca da restauração. E uma pergunta é necessária que se faça: qual é a maior necessidade de restauração que o ser humano tem? A gente tem visto muitas reportagens e entrevistas falando de pessoas fazendo, repaginando a aparência, né? Eu tenho um furinho aqui no rosto. Esse furo, ele foi gerado diante de um futebol, em que o rapaz chutou a bola e não dava mais tempo de eu posicionar a cabeça. Então eu só fechei os olhos assim e a bola bateu. E aí uma espinha, ela crescia, mas não vinha fura. E eu tive que usar um produto para poder furar ela, e ficou essa marquinha. E um dia quiseram corrigir isso aqui, fazer uma cirurgia de correção. E eu disse: eu não vejo necessidade. Inclusive na escola eu era conhecido como o menino do furinho. Ele tem um furinho assim no rosto. Eu era presidente do Grêmio e também presidente do colegiado naquele contexto. E a pergunta, como eu fiz anteriormente, é: qual é mesmo a área que nós, de modo inevitável, carecemos ser restaurados? Hoje pela manhã, nós falamos que o nosso Senhor Jesus, quando cumpria o seu ministério, ele restaurou vista cega ou não? Restaurou vista a cegos. Ele restaurou pessoas também que não tinham movimento em suas pernas? Sim. Ele restaurou até pessoas que estavam comercialmente falidos, como Pedro, que diante de uma pescaria, como consta em Lucas capítulo 5, ele se viu diante da falência, onde ele não tinha pego um único peixe. Ele diz no texto de modo claro: Senhor, trabalhei, pescamos a noite toda sem nada a pegar. E aí Jesus entra no negócio, e aonde existia a falência, ele trouxe a abundância. E eu lhe digo, ele não mudou Pedro de lugar, ele mudou a situação. Porque toda situação contrária à nossa confiança em Deus, que o mundo e o príncipe que hoje está aí agindo, pode colocar para contra nós, buscando semear assim a desconfiança naquele que nós devemos viver, como diz a palavra em Romanos, mas também em Abacuque: o justo vive pela fé. Nós não podemos ser levados pelas circunstâncias. E eu quero dizer uma coisa a vocês, e aqui quem achar o contrário tem todo o direito de levantar a mão agora e falar. Qual é o momento em que você encontra-se cara a cara com uma situação que vai mostrar de modo cabal que as suas forças chegaram ao fim? É quando a tão temida morte bate a porta. E a pergunta é: há restauração, há esperança quando nós nos deparamos com esse momento? Se há, aonde está? Ou quem é o detentor dessa tão almejada esperança ou revitalização, mesmo diante da morte? Eu creio piamente, como diz o ditado, sem sombra de dúvida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco, para que, se talvez alguma situação do dia,
ou alguma situação que você venha vivendo tenha trazido um incômodo no crédito que você deve lançar diante do Senhor, que seria um ato de fé, e busca semear em seu coração um outro ato contrário chamado incredulidade, eu gostaria de, diante da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, compartilhar com vocês uma palavra que sim, de modo certeiro e conciso, traz conforto aos nossos corações. Peço que vocês abram a palavra do Senhor, livro esse, palavra essa, que é inerrante e que é também, claro, suficiente para trazer fé genuína aos nossos corações, mas não somente isso, mas também para continuar a nutrir essa fé até a volta de Cristo. Efésios capítulo de número 2, carta de Paulo àquela igreja, versos de 1 a o verso de número 10. O capítulo 1, Paulo, quando escreve essa igreja, ele começa com a saudação e ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa essa carta. Éfeso, meus irmãos, era um lugar muito emblemático. Tinha um templo de adoração pseudo, ou errônea, a uma deusa chamada Diana, porque era assim que os romanos a conheciam. E eles tinham uns 50 deuses e deusas que eram lá adorados, cultuados. E quando a palavra de Deus chega naquele lugar, pessoas que foram convertidas, elas automaticamente deixaram de adquirir alguns amuletos e algumas literaturas que indicavam aqueles pseudos deuses. Então, houve um contratempo entre aqueles que ali já estavam, que eram artesãos, entre outros, e também os que já tinham confessado o Evangelho do nosso Senhor. Só que, para caminharmos no Evangelho, como diz Hebreus no capítulo 12, há uma carreira proposta, E a carreira do meio para o fim, a gente começa a sentir cansaço, o fôlego começa a acabar, E meu treino de ontem mesmo, eu senti até o gostinho de sangue na boca, que eu nunca mais tinha sentido. Um treino mais pesado. E na carreira cristã não é diferente. Tem momentos que a gente vai intensificar, pedindo a Deus auxílio para não pararmos. E digo pedindo a Deus, porque João capítulo 15 diz que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. O texto em questão, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie,
pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, em seus lugares ainda, permaneçam com as Bíblias abertas, mas eu rogo que vocês curvem suas frontes em reverência ao Senhor, para que a gente possa orar mais uma vez. Pai Santo, nós mais uma vez estamos diante dos teus oráculos, da tua palavra, rogando que o Senhor, meu Pai, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, prepare nossos corações e mentes de modo cativo a ouvirmos com atenção e darmos, meu Pai, o devido valor à tua palavra, que ela possa produzir em nós a mudança que agrada ao Senhor e que sejamos nós, como igreja do Senhor, edificados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é certamente razão de alegria e é motivo, de sim nos alegrarmos, pois Deus, mais uma vez, Ele estende a sua destra para conosco, para, através da palavra, em um ajuntamento solene do povo de Deus, Ele utilizar essa palavra para exortar a nós. E a exortação, meu irmão, é necessário para que nós sejamos alertados, para que nós possamos ser despertados acerca daquilo que a palavra de Deus nos comunica. Talvez vocês já possam ter ouvido pregações N vezes nesse texto. Porém, eu tenho absoluta certeza, pois a palavra assim me comunica, que ela se renova todas as manhãs. E dentro desses 66 livros, a qual compõe a Bíblia que nós abraçamos como verdade de Deus, está tudo necessário. Tem pessoas querendo explicações além daquilo que Deus entendeu ser pertinente para a nossa fé. Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas reveladas são para o meu conhecimento e o da posteridade. As não reveladas são para Deus. Então eu tenho que colocar o meu coração de modo satisfeito para com essa palavra. E eu quero compartilhar com vocês o que o nosso querido irmão em Cristo, Paulo, trata com essa igreja. Paulo, no primeiro momento em que ele escreve essa carta, ele escreve para instruir essas pessoas no ensino cristão acerca da salvação. Mas, também, em um segundo momento, ele escreve como pastor que era, para, exortando essas pessoas, buscar fortalecê-los. Sabe para quê, meu irmão? Para que eles pudessem continuar caminhando confiantes. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui, ao longo da caminhada, nós somos postos à prova. Eu fui posto à prova com o falecimento de pessoas queridas. Nós somos postos à prova com situações que nós vemos, às vezes até com pessoas que nós não conhecemos, considerando o descambo e distância de Deus que a humanidade a cada dia mais se encontra. E a pergunta é, aonde eu posso ancorar o meu barco com confiança? E eu só tenho uma única resposta para você. Ancore sua vida certeiramente no Senhor. Não olhe para a direita e não tampouco para a esquerda. Olhe para o autor e consumador da fé, como diz Hebreus. Olhe para Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz para sermos imitadores dele, como ele é de Cristo. Ou seja, enquanto eu assimilo de modo genuíno, verdadeiro, íntegro e fidedigno o exemplo de Cristo, vocês me acompanham. Mas quando não temos compromisso. Porque o nosso compromisso é com o dono da igreja. E o nome dele, até onde eu sei, é Jesus Cristo. O autor da carta, ele começa o primeiro verso dizendo assim: Ele vos deu vida. E se você sair aí fora e perguntar às pessoas se elas estão mortas, a resposta que elas podem lhe dar é que não. É que elas não estão mortas, pois elas podem levantar os braços, elas podem andar, falar, entre outras coisitas mais. Mas será que vida é verdadeiramente poder gozar dessa temporalidade que essa vida efêmera pode nos dar? Será que é isso de fato? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: Permitido foi ao homem morrer
uma única vez e segue-se o juízo. Porque terá um dia em que todas as pessoas, sejam elas naquele dia já mortas fisicamente ou ainda em vida, irão apresentar-se diante do tribunal de Deus. E o texto inicia de maneira muito oportuna, dizendo que Ele vos deu vida. Pois somente Cristo, como diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você de fato diz ter vida, você só pode afirmar tal verdade se você tem Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Conheci tantas pessoas, meus queridos, que gozavam de situação oportuna no campo da esfera humana, que se enquadra com aquele jovem rico de Lucas capítulo 18, quando ele disse a Jesus: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus o confronta com os 10 mandamentos, e ele diz assim: olha, desde a minha juventude eu os observo. E Jesus diz: então está tão fácil, bem pertinho. Venda tudo o que tem, compartilhe com os pobres e depois siga-me. O texto diz que ele entristeceu a face e saiu porque era riquíssimo. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele. É ser refém desse dinheiro. E o texto aqui inicia simplesmente dizendo que Ele vos deu vida. Paulo, ele traz à memória aqueles irmãos que se encontravam aqui em Éfeso, que eles estavam mortos. E quem deu vida a eles? Será quem foi? Venha para o texto. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual é a diferença? Delitos está melhor traduzido para as ações divorciadas de Deus que você pode sim praticar no dia a dia, porém não deve. Poder é uma coisa, dever é outra. Mas ele fala aqui também sobre pecado, e isso está muito mais ligado ao estado em que o homem foi concebido depois da queda de nossos pais Adão. Porque a Bíblia diz que através daquele ato de desobediência entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. O verso 2, Paulo diz: nos quais andastes outrora, ou melhor dizendo, no passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou então poderia ser nos filhos do relativismo, ou nos filhos do eu acho. Nunca foi, não é, e nem tampouco será como nós achamos. As coisas de Deus estão por Ele reveladas em Sua palavra. E se nós buscamos de fato andar em harmonia, para de modo obediente alegrar o coração de Deus, a regra de fé e prática tem que tornar-se verdade naquilo que falamos e naquilo que fazemos. E o texto, Paulo confronta aquelas pessoas, o que eles eram, como eles viviam, quem era que os dominava e em que direção eles andavam. Olhe o descambo que está o mundo aí fora, o relativismo em que esse mundo divorciado de Deus busca colocar as coisas. Será que o mundo de hoje em que nós vivemos, será que a sociedade ao qual eu e você estamos contidos hoje está tão diferente e distante de Sodoma e Gomorra? Eu acredito que não. E por essas razões, considerando o que a Bíblia nos informa como um dos mais altos degraus da volta de Cristo é a apostasia, ele não demora a voltar. Eu não posso afirmar o dia, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe.
nem o dia, e nem tampouco a hora em que ele voltará. Mas uma coisa eu posso garantir, duas. Uma vez um amigo meu disse assim, eu não creio que esse seu Deus vai voltar. Eu digo, eu só tenho uma coisa a lhe informar. Você crendo ou não, ele vai voltar. E quando ele voltar, todo joelho se dobrará diante dele. Isso eu posso lhe garantir. E a outra, eu digo, a outra é que aqueles que serão amados do meu filho é os que serão achados confiantes de modo certeiro naquele que veio para nos redimir. Mas também serão encontrados uns, por exemplo, que ouvirão: apartem-se de mim, vós que praticais iniquidade. Aí, meu amigo velho, é a genuína e devida separação entre o tal do joio e do trigo. Sabe por quê? Porque nem tudo que parece é. Paulo confronta a essa igreja a refletir sobre o que eles eram, porque eu não conheço o futuro, mas eu sei o que eu era no passado, eu sei qual era o meu procedimento, eu sei que as minhas práticas em nada alegravam o coração de Deus. Ontem minha irmã me ligou e disse assim: mano, a gente se trata como mano, né? Os irmãos, é mano e mana. E ela disse: mano, eu tenho muito orgulho do que Deus fez em sua vida. E minha irmã era farrista pesada. Minha irmã era farrista pesada. Nesses blocos de Salvador, nesses camarote. Mas era coisa de louco. E eu falava a ela: mana, um dia tu vai ver e conhecer a verdade que eu um dia conheci. E eu passei a não mais ir para os aniversários dela, porque ela fazia bloco, gente. Bloco de carnaval. Era bloco. E eu disse: eu não vou mais. Porque seus amigos às vezes bebem e querem me desrespeitar. E eu não tenho medo deles. Eu tenho medo é do Adriano, que está ainda lutando. Por dar uma luta entre a carne e o espírito. E aí no último que ela fez, ela disse: mana, venha para o meu aniversário. E eu falei: mas por quê? Ela disse: porque eu quero que dessa vez você pregue a palavra. E daquele dia em diante, tudo mudou. E essa é a verdade que nós devemos anunciar, mas para que você fale sobre essa vida, para que você fale sobre essa mudança, ao qual Paulo confronta essa igreja, você tem que vivê-la. Essa verdade, ela tem que ser sim verdade em você, para que você possa sim compartilhar. O terceiro versículo, ele diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Não há e nunca houve ninguém inocente, como alguns pensam. Que a criança que nasce hoje, ela é diante de Deus inocente, mas não é assim que a Bíblia diz. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu pergunto, será que uma criança que nasceu hoje, de um dia, ela não morre? Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora há uma diferença entre herdar o pecado e praticá-lo. Essa é a verdade. E ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ou seja, nenhum de nós éramos inocentes. Nós não fomos achados limpinhos. Nós estávamos simplesmente mergulhados nos charcos de lodo, sujos e fedendo muito. Segundo, as inclinações da nossa carne. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. E eu posso lhe dizer qual vence. Você sabe quem é que vence? Quem vence é quem mais você alimenta. Se você alimenta mais a sua carne, lembra de Jesus quando foi tentado? Se tu és verdadeiramente o Cristo, transforme essas pedras em pães. A resposta foi: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós tivéssemos a verdadeira interação e convicção de que espiritualmente nós precisamos nos alimentar, não 3 vezes por dia, não 3, mas quantas vezes nós pudermos, orai sem cessar, meditar dia e noite na palavra de Deus.
Mas acima disso, você deve vivê-la. Porque o Evangelho, ele nunca foi apenas a parte teórica, existe, chamada de ortodoxia. Mas ele existe uma outra partezinha chamada ortopraxia. O exercício, a prática, o botar a mão na massa daquilo que você diz. As suas palavras, elas podem levar muitas pessoas, mas as suas ações podem com certeza arrastar multidões. Ainda no capítulo, ele diz que nós estávamos assim fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. É como o Paiinho gostava de falar, né? As pessoas chegavam e diziam: seu Walter, eu acho. Aí o Paiinho dizia assim: você perdeu o que para estar achando? E é o que muitas pessoas têm buscado falar com Deus. Colocar os seus achismos acima da autêntica, perfeita e inerrante palavra de Deus, querendo orientar Deus ou aconselhá-lo. Qual de nós temos essa capacidade? Aonde, como ele disse a Jó, né? Capítulo 38, dos 42 capítulos do livro, ele diz: você estava onde quando eu coloquei limite nos mares? Quando eu coloquei as estrelas no céu e nomeei cada uma delas? Aonde você estava? Lembra de Gênesis capítulo 1, verso 1? E criou Deus os céus e a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a criação, Deus está à parte dela, pois Ele é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo como eu e você estamos. Minha esposa, eu fiz a barba agora à tarde, e ela disse assim: eu não gostei que você fez a barba, eu queria que você tivesse deixado. Mas por quê? Sua barba está ficando toda branca. Falei: já não sei mais o que você quer. Uma hora você diz que quer que tire, outra hora você diz que quer que deixe. É como diz Zelezinho, né? Você não pode querer, assim, tipo, eu vou deixar ela contente sempre, porque não dá. Uma hora quer que deixe de barba, outra hora quer que tire a barba. Aí eu já não sei. Mas os cabelos brancos aqui conotam que eu já estou sentindo um pouquinho a ação do tempo. A avó dela, que está com 90 e tantos anos, 94, disse que não quer mais beber água, não. Só que beber água de coco, que é doce. Essas são algumas das ações que o tempo pode vir sobre nós. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a palavra dele também não está. A palavra dele também não está sujeito a nenhuma cultura. Todos que pratiquem coisas que vão contra a palavra de Deus e aquilo que ele nos traz como princípio, devem se abster desses. Porque essa é a única maneira, não é de você conquistar a salvação, porque não é por nossos méritos, os textos vai falar mais à frente, mas é para que você manifeste e torne notório de que aquela vida que ele fala ser eterna, conquistada pelo seu Filho, é uma verdade em você. Você vive, eu vou falar agora como o general Mourão, uma vida de austeridade cristã. Alto padrão. Elevado padrão. E para isso é necessário que você negue-se a si mesmo. É necessário que você tome a sua cruz. Mas também é necessário que você siga-o. Assimile. Tome para a sua vida os exemplos do Mestre. O nobre servo Paulo. A conversão de Paulo se deu ali em Atos capítulo 9. Paulo, meus irmãos, aqui todos sabem, ou a grande maioria, que Paulo ele era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que pensava estar fazendo o correto, mas Paulo estava perseguindo a Cristo, pois ele é confrontado e é dito: Paulo, na época Saulo, 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 por que me persegues? E ele diz: porque diz-me persegue, se nem sei quem tu és. Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Mas ele perseguia a igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Paulo continua no verso 5 dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Vocês sabem a diferença de misericórdia para graça? Nós aprendemos que graça é favor imerecido. E graça é Deus não permitir que a dívida que era sua chegue até você. E aí ele envia o seu filho para, como figura humana, levar sobre ele a dívida que era sua. Eu peço que você medite um pouco
sobre o madeiro. O lugar em que o nosso Jesus transforma aquele símbolo de escárnio, de vergonha, de exposição que lhe pertencia. Você consegue mensurar aqueles cravos perfurando as suas mãos? Você consegue mensurar a vergonha que seria de você estar ali naquele lugar de destaque, apregado como um criminoso? Sem ser. Porque foi isso que Jesus fez. Sabe por quê? Porque Ele nos amou incondicionalmente. Não foi porque você merecia. E vocês não sabem como essa mensagem trouxe para mim uma concepção diferente para com minha esposa. Está bem ali ela. E eu não minto, eu falo a verdade. Nós éramos que nem dois gladiadores dentro de casa. Meu sogro tinha medo de uma hora a gente se esgarfiar, de sair faísca de fogo. Mas isso é quando nós buscávamos viver segundo a carne, inclinados pelo que a gente achava. Só que hoje não, meu nobre. Hoje não. Hoje o que impera é uma satisfação para com aquele que é o nosso Senhor. E isso requer de mim uma renúncia. E isso eu faço reconhecendo a riqueza da misericórdia de Deus sobre minha vida. Guardado para mim, no grande dia. Por causa do grande amor com quem nos amou. O versículo mais citado da Bíblia, João 3,16, né? Eu acho maravilhoso, aula de português. Porque Deus amou o mundo de tal. Sabe por que está de tal? Porque não há uma palavra que possa mensurar com precisão. Só sei que foi assim. De tal. Mas esse de tal, eu lhe digo uma coisa. Não há trena no mundo que seja junto com outra que possa medi-lo. É muito mais fundo do que a Fossa das Marianas, que é o lugar no mar mais profundo que é conhecido até hoje, ou o maior poço perfurado. É um amor tão grande que no nosso coração não caberia. Foi esse amor que Cristo expressou ali. Foi esse amor ao qual o Pai enviou o Filho, e Ele cumpriu, mesmo diante das dores, aonde Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça-se conforme a tua vontade. Você sabe por que foi dito isso? Por amar você. Não foi por merecimento, foi por graça. E se isso for compreendido de modo correto, isso é mais do que combustível. Isso é uma bateria inesgotável para a sua vida, em serviço ao Senhor e, acima de tudo, em confiança. O verso 5 ele diz, mais uma vez ele alerta você, e estando nós mortos. Se você contar uma piada para um morto, uma boa piada, ele dá risada, ele ri. Se você beliscar ele sente dor. Se você mostrar assim dinheiro a ele, ele levanta a mão para dizer assim, nem que brincando que vai pegar. Um morto, ele vai questionar se a roupa que foi colocada está torta ou não está. Ele tem alguma dessas reações? Tem não, meus irmãos, porque um morto, ele não faz nada. Um morto, ele não tem ação e nem reação. O verso 5 ele diz, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Tenho vida. O Senhor tem Cristo? Então não, então o Senhor está mentindo. Porque não há uma outra fonte. Lembra da mulher de João capítulo 4? Se tu soubesses quem te pede água, tu era quem pediria e ele te daria água viva. E essa água, ele diz lá, que ela iria transbordar. Transbordar. Jorrar. Ei, meus irmãos. Só quem foi moído, quebrado, só quem foi, pode falar isso com autoridade e confiança. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei dos
dos túneis escuros que Ele me resgatou. E uma vez eu, na floresta amazônica, com alguns irmãos, eles me disseram assim, um determinado pastor: Deus só fala na igreja. Falei: oxente, pastor, pois então agora ficou difícil. Por quê? Eu digo: porque quando Deus me resgatou, eu estava num prostíbulo. Eu estava lá, fazendo tudo quanto possível, que com certeza não agradara a Deus. Bebia, me drogava, arquitetava alguns planos macabros para aquele dia. E Deus não salvou outros, não. Sabe quem foi que Ele salvou? Ele salvou foi a mim. E naquele dia, daquele dia em diante, Ele mudou a minha vida. Mas sabe como foi a mudança? Naquela época, dinheiro não faltava. Faltava nada. Era as pampas. Meus irmãos, depois da mudança, do resgate, eu vi situações tão drásticas que até o leite de Lucas, que esteve aqui conosco logo quando nós chegamos, o leite dele, o leite básico, o mucilon, nós não tínhamos. Eu chorava às madrugadas na garagem de casa e perguntava a Deus: Deus, por quê? Deus, por quê? E não era uma noite nem duas, até que eu aprendi a fazer a pergunta: Deus, para quê? E era porque eu precisava ser lapidado. Deus precisava me moldar. Ele precisou permitir que eu fosse até o vale da sombra da morte. Ele precisou me conduzir até lugares áridos para que eu largasse mão de confiar em mim ou em qualquer outro, para olhar para cima e dizer: olharei para os montes, de onde me virá o socorro? E eu tenho que saber que o meu socorro venha do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não falha, meus irmãos. Não tem mar, sabe? Não tem distância, não tem problema, não tem profundidade que impeça o agir de Deus. Agora a pergunta é: se Deus age ainda hoje, eu tenho certeza, mas a pergunta é: quantos reconhecem o agir dele e manifestam em sua vida essa gratidão? O verso em seguida diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aonde é a sua pátria mesmo? Aonde é a sua pátria? A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, e que Ele foi preparar morada para nós. E às vezes nós temos uma raiz tão profunda e confiança nas coisas da terra, que nós esquecemos de entender de fato que a nossa confiança deve estar nele. Quem tem a última palavra? Tem uma canção que diz assim: a última palavra ela vem do Senhor. E eu acredito assim. Médicos, eles são instrumentos, mas eles só vão até onde Deus permitir. O médico, ele não dá vida a ninguém, porque a vida pertence a Deus. Mas eles podem ser orientados e guiados por Deus para nos auxiliar na qualidade de vida. Mas eles não irão 1 milímetro a mais do que aquilo que Deus permitir. Simplesmente assim. Deus, aonde existe morte, Ele pode trazer vida, como eu fui a um enterro de um rapaz, um empresário que estava com máquinas em Minas Gerais. E em cima da hora disseram: olha, eu gostaria que você viesse para trazer uma palavra no culto da pessoa fulana, não citarei o nome. E eu disse: irei agora. E eu perguntando: pai, o que eu vou dizer para essas pessoas? E quando chego lá, encontro um monte de pessoas chorando desesperada. E eu disse: posso falar? E as pessoas disseram: pode. E eu disse que a minha vontade era de dizer àquela pessoa que estava ali amortecida: fulano, levante-se desse caixão. Mas eu tinha algo ainda melhor. Eu tinha algo que a palavra me diz: que todos aqueles que nele crê, ainda que morra, viverá. E ele não mais podia me ouvir, mas todos aqueles que estavam chorando desesperado em vista a um momento em que eles encontraram a sua falência.
Quem parte nele não parte com essa esperança do mundo, onde o ditado diz que a esperança é a última que morre, né? E eu volto, digo e reitero, só se ela não for Cristo. Porque Cristo foi quem venceu a morte. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem não tem expectativa no pós-morte é quem não conhece a Cristo. O verso 7 diz que Ele fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Há quem diga que Ele tem tardado. Há quem diga que estão há muitas décadas e séculos falando na vinda desse Cristo, mas esse Cristo ainda não veio. A Bíblia diz que para Ele 1 ano é como se fosse nada, 1000 anos no mesmo modo, porque Ele não está sujeito ao tempo. Mas a Bíblia diz que Ele nem tarda e nem falha, e que Ele sim, Ele voltará. E a pergunta é, quando Ele voltar, será que nós seremos achados nele? Será que nós não seremos achados em falta? Será que a nossa confiança está de fato assim cabalmente alicerçada nele? Ou não? Eu só posso lhe garantir uma coisa. Não adianta o seu nome estar arrolado em uma lista de rol de membros de uma denominação. Não. O eficaz é ele estar arrolado no livro da vida. E o que você deve buscar, claro, é algo, um lugar que você possa reunir-se como igreja, que busque com zelo, alicerçado na Escritura, na Palavra de Deus, comunicar a você a verdade que ela nos fala. É isso que lhe cabe aqui, porque é isso que vai alimentar a sua confiança nele. Mas agora vem o que nós podemos chamar de cereja do bolo. O verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, favor imerecido, por meio da fé, as mãos espirituais, a ponte que liga o homem pecador ao Deus que enviou o seu Filho para justificar um povo. Mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Não é algo conquistado porque você foi bonzinho, né? Existia isso quando a gente tinha um ano letivo bom, com boas notas, né? Aí o pai, às vezes, quando podia, dava um brinquedo, dava alguma coisa que a criança queria como uma prova de recompensa. E não há nada de ilícito nisso. Não há nada de ilícito. Só que no caso da salvação, nós nunca poderemos conquistá-la por nossos méritos, porque quem a conquistou foi Cristo. Só que tem uma coisinha aqui mais na frente, para nos comunicar de maneira correta e lícita o que são as obras na vida daquele que de fato é salvo. Diz assim: e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Essas obras, elas não são feitas para que as pessoas ali fora vejam o quanto você é bonzinho, não. Elas são feitas porque no seu coração você é catapultado, lançado a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Você é lançado a viver uma vida que de fato manifesta a confiança que você tanto fala que tem nele. Você mata, anula o velho homem para viver um homem que é nascido de novo no Senhor. E para isso, o que diz, por exemplo, em João capítulo 3, a palavra diz bem assim: no verso de número 8, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A sua obediência, ela está cativa ao seu Senhor.
A palavra servo, no original, ela é escrita da seguinte maneira e traduzida, doulos. E essa palavra simboliza alguém que é escravo não por obrigação, mas por obediência. Ele tem prazer. Ele é o conhecido como servo de orelha furada. Ele vai diante de um povo e diz assim: eu sirvo ao meu Senhor porque eu sou grato a Ele pelo favor imerecido sobre a minha vida. E eu quero perguntar a vocês essa noite: qual é o bem mais precioso que vocês têm? É carro? Casa? É talvez uma conta gorda? É isso? Meu amigo, na hora que a enfermidade e a tão temida morte bater a porta, nada disso faz diferença. Por isso que você não deve nunca perder a esperança que lhe foi um dia apresentado, mas automaticamente, meu irmão, você agora entrou para as fileiras do exército de Cristo. Depois daquela porta, são muitas pessoas que ainda não ouviram falar nesse Jesus. Pessoas que talvez só ouviram, como disse Jó, né? Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a tua face. Tem muitos ali que precisam ouvir desse Jesus que deu a vida para nos resgatar, para nos dar vida de verdade. E você é um soldado, um comissionado para anunciar essa palavra depois que sairmos aqui. Não é por merecimento, não é porque fomos bons, é simplesmente pela graça de Deus. E assim como a igreja ao qual nós aqui hoje refletimos, que era os Efésios, nós também somos passivos dessa mensagem. Pois Paulo escreveu diretamente a eles de modo primário, mas essa palavra chegou até mim e até você. Será qual de nós presentes essa noite estávamos aqui isentos de sermos arguidos por essa palavra? Qual de nós aqui não tínhamos a necessidade de mais uma vez escutar sobre o tão espetacular e ímpar trabalho, obra feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, a vida cristã, ela nos chama a viver num organismo que é a igreja, que é o povo de Deus. E esse organismo, ele é vivo. E se ele é vivo, é porque Cristo predomina nele. Você, essa noite, foi o alvo dessa mensagem. E eu só rogo a Deus que Ele nos conceda o devido temor, como diz em Jó, capítulo 28, verso 28, que precede a sabedoria e que nos traz de modo convicto a abster-se do mal. E o mal é tudo aquilo que está em desconformidade com as coisas de Deus. Os Efésios, lá em Apocalipse, eles foram advertidos no capítulo 2. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que achou-os em falta, que eles tinham que voltar ao primeiro amor. Que essa palavra de hoje possa aquecer o seu coração a retornar ao primeiro amor. E saiba de uma coisa, nunca foi pela sua capacidade, mas é sempre por um Deus que capacita aquele que Ele escolhe. Que Ele nos conceda, meu irmão, espírito de coragem, de intrepidez, para viver, falar e compartilhar a vida que é encontrada apenas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, meus irmãos. Amém.